Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Mente Holística. Hoje eu estou aqui com uma convidada que ela já esteve aqui comigo, mas no dia que ela esteve, ela estava lá no Egito, nós fizemos por Zoom. E hoje, assim, para minha alegria, nós estamos tendo essa oportunidade de gravar aqui agora com ela aqui presente comigo. É a Melina Augusto. Ela falou, quem não viu ainda o episódio lá da primeira temporada, que ela falou sobre algumas terapias que ela pratica lá no Egito, e uma fundamental que ela faz também é sobre o feminino, ela cuida dessa energia feminina. Então, como está muito em voga, né, esse assunto de falar do feminino ferido, e a gente entende que essa conexão realmente com o feminino foi perdida em algum lugar, né, está por aí, todos, né, muitas mulheres, muitas de nós estão à procura dessa conexão para se reencontrar, para realmente se alinhar, porque é isso, é um assunto que eu achei assim muito pertinente conversar com a Melina, porque ela estuda há muito tempo sobre isso, essa energia feminina, esse princípio feminino, e ela vai explicar, porque às vezes a gente não sabe nem direito o que é feminino. Melina, muito bom você estar aqui com a gente, comigo, né? Estar presente aqui no Brasil. E é uma oportunidade sensacional, porque sempre a gente, quando grava um episódio, a gente fala assim, nossa, está faltando alguma coisa, poderia ter dado continuidade e tal. E aí, agora, com essa oportunidade, eu acho que vai ser, assim, bem especial, né? Você falar sobre isso mais diretamente, né? É isso Sim. aí. Bem-vinda. Obrigada, querida. Agradeço por estar aqui. É muito importante para mim falar sobre esse assunto na minha terra de nascimento, né, onde eu tenho as minhas raízes, onde toda a minha família ancestral espiritual está. E eu sinto uma conexão muito forte com esse feminino ancestral brasileiro também. Então, para mim é muito importante trabalhar esses aspectos, assim, como eu atendo internacionalmente também, não só com o Brasil, é muito importante trabalhar com todas as pessoas que eu consiga, né, falar de todas as culturas. Sim. Eu me sinto muito privilegiada e honrada de trabalhar com mulheres, inclusive, né, que o meu público ele é assim, mais mulheres. Uhum. E eu me sinto muito... Eu aprendo muito com outras culturas, né? Então, eu sempre faço esse intercâmbio, porque o feminino, ele vem sendo já, né? Ele vem sendo já deixado para trás, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, desde milênios, né? Então, a minha grande missão hoje é resgatar o princípio feminino, que ele está presente não só num corpo de forma de mulher, mas também no homem, né? E, na verdade, ele é uma coisa muito ampla, esse princípio feminino, é uma energia de mesmo auto-amor, autocompaixão, autocuidado, cooperatividade, né? E a gente vê o mundo que está hoje, toda essa energia sendo diminuída, sendo deixada para lá, sendo oprimida. Então, não só com as terapias que eu faço, mas com todos os estudos, eu tento, assim, resgatar essa força ancestral, espiritual, que existia muito antigamente, quando o mundo ele era mais voltado para a divisão entre os dois gêneros, né? A divisão de poder e de cuidado. Sim. Entre a sociedade. A mulher não era tão deixada para os trabalhos domésticos, né? Como foi sendo, para a família. Mas a divisão entre a sociedade era muito igual. Sim. Então, eu tento estudar o que seria esse princípio feminino e praticar nas terapias que eu faço hoje. Porque as terapias são baseadas muito no autocuidado, na autonomia da saúde, né? Eu trabalho com saúde da mulher, na ginecologia natural, e também trabalho com técnicas corporais energéticas e confecção de mapas. E tudo isso é para quê? É para a pessoa ter autoconhecimento. Sim. Né? Saber qual é a essência dela, qual é a missão, o que o espírito dela tá nesse momento querendo aprender e como preservar e resgatar a saúde de uma forma sistêmica. Que coisa boa.
Então, agora você vai contar como que você entendeu que a sua busca, né, de tudo, essas terapias e tudo, por que que você se voltou para essa terapia específica, assim, né, do Uhum. feminino? O que te fez buscar isso? Sim. Eu acho que foi uma busca interna, inicialmente, Uhum. né. Eu não tinha muitos modelos, assim, sociais do que seria, esse resgate do autocuidado, porque, bom, a gente vive numa vida moderna, né, então a gente, se cuida muitas vezes através da farmácia, Sim. através, né, do médico alopata. Então eu sempre busquei cuidados mais naturais, desde muito cedo. Uhum. E isso foi né, isso foi assim, deixando a minha saúde mais forte, e eu fui vendo que esses cuidados naturais de várias terapias, como, né, o cuidado com as ervas, o Sim. cuidado com o corpo de uma forma mais sistêmica, Uhum. era muito usado em sociedades matriarcais. Esses conhecimentos estavam nessas sociedades mais antigas, Sim. né? A gente fala matriarcal, não quer dizer que a mulher dominava 100% o homem. Era uma época que existia a divisão de poder dentro da sociedade, de conhecimento, né? Uhum. Então, essas terapias naturais, elas vinham muito de uma linhagem feminina. E aí eu comecei a ver dentro de mim que a minha própria linhagem, né? A minha própria linhagem feminina da família, mas o meu próprio entendimento do que era o feminino, Sim. ele ainda era muito superficial. Eu não entendia ainda muito bem o que seria esse feminino em mim. Mas você tinha vontade de saber, Eu, certamente. sim, aí eu tinha vontade de saber e comecei a estudar muito sobre, né? Aham. E aí com esses estudos, que eu me baseio muito nas medicinas ancestrais, né, que são práticas de autocuidado, de preservação da saúde de sociedades muito antigas, por exemplo, Então, do Antigo Egito, da Antiga China, da Antiga Índia, né, ah, até os indígenas do Brasil, né, aham. pré-colonial. Então, dentro desses estudos, que é passado muito por oralidade, né, entre mestre e discípulo. Nunca tem quase nada escrito sobre isso. Era oral, né? Esse conhecimento que você está falando, Sim. passado boca a boca, assim. Os conhecimentos que foram traduzidos de forma correta era mais oral, né? Ficava Hum. dentro das famílias, né? E muito com as mulheres. Ah, tá. Então, dentro desse estudo todo, eu comecei a entender, assim, de onde veio o princípio feminino, como cuidar dele e como atuar com ele de forma cooperativa e que traga saúde. Uhum. Tá. E aí, no seu atendimento, assim, o que que é o. Vamos falar da prática em si, né? Uhum, Porque, como eu falei, às vezes a gente não entende o que que é esse feminino. Muitos de nós não entendemos, né? O que que é o feminino. Aí você já falou que ele é tanto num corpo feminino, né, de mulher, quanto num corpo masculino, de um homem tem essa energia sim. feminina, né? Então, Uhum, fala um pouquinho pra gente qual que é a abordagem que você faz, por exemplo, em alguém que você vai tratar isso, que você vai conversar uhum. sobre isso. Sim. Então, é basicamente primeiro trabalhar na autoconscientização, que é o quê? Fazer um trabalho de educação para essa pessoa em relação ao que ela está passando na vida. Hum. Eu foco muito, assim, em ginecologia natural, né, que é a parte reprodutiva da mulher, e também eu foco na questão do autoconhecimento, né? Então, eu faço mapas de nascimento. Uhum. Então, assim, a gente começa a tratar esse princípio através do primeiro autoestudo, que é com todas essas energias de nascimento que a pessoa tem. Então, ela vai descobrir isso através dos mapas. Uhum. E fazer um olhar sistêmico para a saúde, né? Então, eu faço esse olhar sistêmico nas terapias através
dos ensinos de pós-graduação que eu tive, que foi no Brasil, inclusive, que é baseado na naturologia. Né? Tá. Aí, por exemplo, quando você fala da conscientização, eu como mulher, por exemplo, eu tenho meus sintomas, as minhas angústias, principalmente, né, quando a gente está em menstruação, essas coisas, nos ciclos, né? E assim, você faz essa ligação com a natureza, com os elementos da natureza, as fases femininas, por exemplo, com a lua, você faz essa abordagem, porque, na verdade, isso eu vejo que é um assunto que, por vezes, a pessoa acha, isso é muito místico, não tem nada disso, mas, assim, o que reflete no corpo da mulher essas fases, né, desse ciclo? Sim, sim. Na verdade, também esse termo do místico, do misticismo, né, ele foi muito mal entendido. Porque, né, a mística é uma conexão com o divino, né? Sim. Esse seria um termo, assim, a raiz, né, desse termo. Então, é isso que a gente faz, na verdade. A gente, por exemplo, como o meu público é mais mulheres, Sim. e geralmente que me buscam nesse mundo moderno, a maioria está com problemas reprodutivos. Isso. Que já é, assim, uma fase bem... um desequilíbrio bem físico, né? Mas não só esses desequilíbrios físicos, mas os desequilíbrios emocionais, mentais e energéticos. Então, eu sempre faço um trabalho de autoconhecimento em relação como está a saúde dela, por exemplo, menstrual no geral, né, para ver qual é o tipo de desequilíbrio dela. Isso a gente faz um acompanhamento não só mensal, mas às vezes de 3 a 4 meses, para fazer um entendimento mais profundo sobre como o ciclo dela está atuando. Sim. E não é uma coisa assim colocada numa caixinha, né? Porque a gente já tem muita literatura do sagrado feminino, da ginecologia natural, que sim, existem energias, por exemplo, falando agora do ciclo de reprodução da mulher, Sim. que comandam cada fase do ciclo realmente, né? Porque já que a gente tem as energias de expulsão e contração dentro do ser humano, Sim. Essas energias têm uma natureza, por exemplo, de mais yin ou de mais yang, né? Mas a gente não quer colocar essa mulher dentro de uma caixinha. Digo assim, o que você está passando agora, você deveria estar sentindo dessa forma. Por exemplo, Entendi. Você está menstruando, né? Você está na pré-menstruação, quer dizer que a energia, o arquétipo tal está te gerindo, né? Tem, assim, toda uma literatura que já estudou isso, mas o que eu faço é entender essa pessoa. É o ser único que está ali na sua frente. Isso, o ser único, com toda a evolução espiritual que ela tem, com todo o entendimento, o autoconhecimento, o histórico familiar, o histórico dela em relação à própria conexão com a menstruação, com a sexualidade, com o autocuidado. Então, é muito detalhado para cada pessoa. Né? Mas o que eu tento fazer é dar ferramentas para essa mulher, né? Geralmente são as mulheres, que ela possa entender como ter mais saúde ao longo da vida dela, ao longo da vida reprodutiva, ou na menopausa, ou se ela estiver passando algum problema mais físico com o útero, né, com algum tipo de distúrbio que tem a ver com o feminino, né? Sim. Que ela consiga entender as causas. Isso. Entender as causas desses desequilíbrios. Então, esse trabalho de autoconscientização, que é sentar com ela e fazer um levantamento da vida dela, desde a primeira menstruação, como isso foi para ela, né? Até a menopausa, por exemplo, que ela já está nesse período de vida. Sim. E como agora usar essa energia da menopausa para um desenvolvimento espiritual, por exemplo, né? Então, é um trabalho assim de resgate de todos esses aspectos da mulher que foram oprimidos e ditos como sujos e como inconvenientes, né? E que tem que, por exemplo, a gente vê em alguns anos para trás, quando muitas empresas assim de TV colocavam absorvente com sangue azul, né, para não dar como um processo fisiológico da mulher fosse algo sempre muito abrasivo, né, para as pessoas verem, mas que a gente tenta conscientizar que é algo natural, né, que deve ser entendido para que isso traga saúde, não repulsa. Exatamente. É porque realmente tem né, uma fase
uma faixa de idade, né? Por Uhum. exemplo, na minha fase de adolescente, esses assuntos não eram tratados, né? Sim. A gente não falava sobre isso, era tudo muito velado, enfim. E Uhum. hoje, como eu falei, esses acontecimentos, essas falas agora do feminino ferido, e a gente vê que as mulheres, de um modo geral, as mais jovens, até os 40, 45 anos, 30 e poucos anos, assim, estão muito competitivas, sabe? Elas não percebem, não têm essa percepção da fragilidade, né? Às vezes que tem quando tem um determinado tipo de energia ali, algum cansaço diferente, um incômodo diferente, né? Quer dizer, não existe esse respeito por causa da competição. Uhum. Então, a gente vê que realmente precisa, sabe, de ter pessoas que olhem, que ajudem a entender. Porque é isso, e que elas queiram, né, entender, que Uhum. precisa ter esse autocuidado que você falou, né? É. Porque a gente percebe, sabe, muita tristeza às vezes, muito Uhum. cansaço mesmo. Eu imagino assim, né, de chorar sozinha, porque fala, eu tenho que Sim, carregar exato. tudo isso nas costas, eu tenho que ir atrás disso, atrás daquilo. E aí já são os filhos, já é isso, já é o trabalho, né? E por vezes tem que ajudar na parte financeira, né? Porque Uhum. né, contribuir ali dentro também com finanças. Então, não é fácil realmente. Então, esse trabalho que você faz é assim admirável. Eu, né, ver a nossa diferença de idade, né? Metade aqui, mais de 30 anos que você é mais jovem que eu. Então, eu vejo assim, que coisa boa para minhas netas, né? Uhum. Meus netos, de um modo geral, né? Entender que tem que existir esse respeito com a mulher, com o Uhum. feminino, com o seu corpo, entender os processos. É sensacional, Melina. Eu desde que eu te conheci, né? Que você falou que trabalhava com essa parte, assim, desse cuidado, de dar Uhum. essa atenção. Eu falei, show de bola, nós estamos realmente na era de aquários, com Sim. pessoas buscando, sabe, coisas mais especiais, né, Uhum. para cuidar. E aí é você, no sentido assim, que você falou de você, que você já vinha com essa busca. Uhum. Aí você se especializou, estudou e leu bastante coisa, mas você começou a aplicar lá no Egito ou você já aplicava aqui essa terapia no Brasil? Então, eu comecei a estudar sozinha, na verdade, né? Entender o que que era esse princípio feminino, como lidar com o corpo feminino de uma forma que não seja abrasiva e que não seja opressora, né? Sim, Porque é isso que a gente via até nos consultórios ginecológicos, muita violência sim. contra a mulher, né? Violência obstétrica, tudo isso me assim, machucava profundamente. Aham, Então, eu comecei primeiro a entender como o meu próprio feminino ele tava assim deixado para trás sim. e que isso era o quê? Era não honrar o meu querer, os meus saberes internos, né? Assim, não ter o autocuidado que eu deveria. Cai muito nessa questão, esse princípio feminino cai muito nessa questão do sentir, de entrar em contato com o sentimento e com o corpo, né? O nosso Uhum, corpo, porque isso uhum. foi muito perdido. É isso, Então, é verdade. isso é a base, assim, de resgate, né, do princípio feminino. Por isso que eu falo que ele está em ambos os gêneros, né? A ouvir, a entender o seu sentir, que está dentro da sabedoria do nosso coração mesmo, que é uma coisa bem, assim, contato espiritual mesmo, né? Com nossos Uhum, códigos internos. é. Então, eu comecei a fazer esse movimento dentro de mim. Uma coisa que foi muito importante, assim, né, na época, foi lá pelos 2017, eu comecei a fazer esse movimento. Teve um livro que foi bem especial nessa caminhada, que é o Mulheres que Correm com Lobos, Hum, né? Hoje ele está bem, assim, falado em todos os super. ciclos, nos círculos de ginecologia natural e do feminino. É, e para mim foi um bálsamo, assim, porque eu estava num momento meio depressivo, onde eu não estava me encontrando profissionalmente, Uhum, né? E foi um momento que foi a minha terapia, aquilo ali, porque aquela leitura é um resgate muito profundo mesmo, muito de mesmo. todas as sabedorias, muitas sabedorias femininas do mundo inteiro, de várias culturas. Sim, E a minha energia chamava para isso mesmo, para entender como esse conhecimento se desdobrava em todas as culturas, pelo menos as que eu tinha afinidade, né? uhum, Muitas culturas ancestrais, e como antigamente
ele era colocado em voga na sociedade, que era a base da sociedade mesmo, né? O sentir, o lidar com o corpo de uma forma natural, a conexão com nós, com a humanidade, com a terra e com o céu. Tudo isso as sabedorias e as medicinas ancestrais já sabiam e faziam muito bem feito, né? Então, esse é o meu resgate, assim, né? Com todas as formações que eu tive. E... Bom, aí eu comecei a ter esse resgate através de leituras do Sagrado Feminino, e depois eu comecei a abrir isso para outras mulheres mesmo. Eu tenho uma energia, assim, de jogar tarô, e eu gosto bastante de ter ferramentas de autoconhecimento, né? Então, eu comecei a fazer isso com outras mulheres, comecei já a lidar com as questões femininas, né? E eu fazia isso muito na pandemia, até de forma gratuita, para as mulheres até lá do Egito, a maioria delas. E aí, depois disso, com esse projeto, eu também entrei numa pós-graduação no Brasil, de ginecologia natural. O Brasil hoje, ele tá caminhando bastante com as pós, com esse estudo mesmo dentro das universidades, né? Eu me formei pelo Instituto de Ginecologia Natural na Faculdade Novare, que inclusive eles dão um certificado internacionalmente, assim, tá bem interessante, né? E aí, depois disso, fiz toda a formação e comecei a atender. Comecei a atender nos 2 países, tanto no Egito quanto no Brasil. Com as mulheres. E eu via que era muito importante fazer esse resgate e que eu tirasse todas as minhas até intolerâncias com outras culturas. Porque eu comecei a estudar a medicina das outras culturas, a medicina Sufi, por exemplo, lá no Egito, né? A medicina tradicional das mulheres, como elas se tratam com as ervas de lá. Então, isso foi muito interessante fazer abrir esse leque de entendimento, né? E ver que esse feminino mesmo, esse princípio feminino, ele precisa ser resgatado e curado no mundo inteiro. E é urgente. Urgente. A gente vê, inclusive, né, assim, o Mente Holística, eu criei isso aqui, estamos aqui exatamente para divulgar, sabe? Porque a gente vê que nós estamos nesse momento, né, de muita dor, muito cansaço, muita tristeza. E as mulheres, a gente sabe, né, nós temos uma força muito especial, mas que se ela não for cuidada, ela não contribui com nada, né? Porque a gente fica realmente no fundo do poço, vamos falar assim. Como eu disse, nessa competição, né? Sim. E aí, no tratamento, na sequência, né? Você atende e depois as pessoas vão periodicamente, aí você atende online também, né? Nessa parte. Sim, eu atendo online. A maioria dos atendimentos são online, mas tem pessoas que preferem ir, né, atender pessoalmente. Claro. Mas tem essa flexibilidade grande, né? Então, a gente faz... muito... Assim, depende muito da pessoa e da questão que ela está trazendo. Então, eu posso atender para tratar essa mulher que tem alguma questão ginecológica. Sim. E dependendo se essa doença, esse desequilíbrio já está muito no físico, né? Se é um mioma, se é um câncer de útero, por exemplo, né? Se é uma endometriose, tratado até juntamente com médicas ginecologistas, que a gente atua muito junto, né? Na equipe, assim, que eu sou terapeuta, né? Sim. Então, depende muito da pessoa, a duração do tratamento, o que ela tem. Entendi. E eu também, depende muito, assim, do tempo dela, do que ela pode fazer no momento, o que entra na rotina dela ou não. A gente faz algo para ajustar. Por exemplo, a gente não ajusta todos os hábitos da vida dela, porque a gente faz uma investigação, uma anamnese bem profunda dessa mulher na vida dela inteira. Os hábitos, o sono, a qualidade da comida, né? Então, eu sempre deixo assim, eu dou a sugestão de que esse tratamento precisa ser feito, né? A longo prazo, mas eu deixo aberto também para que não se torne algo elitista, né? Então, vai muito da disponibilidade da mulher, né? Assim, às vezes, numa conversa, assim, você sente alguma resistência e você já percebe de vez, assim, de primeira, onde que foi a origem daquela resistência, se teve algum abuso, se teve alguma coisa, porque isso tudo fecha muito, né?
a cabeça da mulher para se cuidar também, né? Uhum. Quando ela sei lá, ela tem para resgatar alguma dor, essa coisa. Você trata isso com as limpezas energéticas, né? Que você já falou. Sim, Essa parte é isso, né? Mas você sim. sente resistência de alguma forma? Então, esse tratamento, essa recuperação da saúde holística, vamos dizer assim, integrativa, né, de todas Sim, as áreas da vida dela, sim. primeiramente sempre com conscientização, ou seja, trazendo essa mulher para o presente, né, assim, você pode estar passando por isso e vamos ver tudo o que aconteceu antes na sua vida. Então, a gente faz um histórico da vida dela. Uhum. Mas a resistência, ela existe muito, né? E ela é não só das gerações mais antigas, mas gerações mais novas também. É verdade. É. Falar desses assuntos, falar da fisiologia da mulher, tem muita resistência, né? Porque eu acho que esse sistema que está aí há milênios, que é o patriarcado, né? Ele vem junto com o capitalismo, ele vem oprimindo mesmo a fisiologia natural das fêmeas, vamos dizer assim, Uhum. né? Porque, assim, antigamente já se sabiam quão, ah, o potencial enorme criativo de um corpo feminino, É. né, dentro de um útero. O útero hoje ele é visto só como um cálice para a reprodução humana ou algo que vai dar problema no futuro, né? Mas as sabedorias, as medicinas antigas, ancestrais, sabiam do grande potencial de criação mesmo que existe ali nessa área do corpo, Uhum. que tem vários meridianos de energia muito importantes para a saúde e para criar e de uma forma integrativa mesmo, né? Para criar ideias, projetos, não só filhos, mas Uhum. que essa força de criação está muito, como que fala, compacta ali nesses pontos do corpo. Então, toda a medicalização exacerbada para os processos fisiológicos e Uhum. esquecer de toda essa sabedoria de força, né? Por Uhum. conta disso. Então, todas as mulheres têm uma resistência de falar sobre isso, falar sobre o feminino, no geral. Eu acho que por conta até de memórias de opressão É isso, de milênios, imagino. né? É. O tanto que teve em todas as inquisições que a Terra passou, as mais perseguidas eram mulheres mesmo curandeiras, que É. sabiam desses conhecimentos, né? E então eu acho que vem assim, é preciso curar até essas memórias de dor, a linhagem. Exatamente, é. Então, sim, existe muita resistência por assim, falta de conhecimento, por vergonha, que nem sabe o porquê que existe uma vergonha de algo tão natural, É. por falta de guiança, por falta de alguém que fale quão bonito aquilo é, quão importante para a saúde mental dela, né, para recuperar a força, né? Então, é urgente, assim, todo esse debate e que as mulheres se abram para isso, no tempo de cada uma, né? Claro, é. E a gente fica torcendo que seja mais rápido, né? Claro. Sim. Mas essa coisa que você falou, assim, do útero, né? Vamos aprofundar mais um pouquinho nisso, porque é um conhecimento tão, assim, especial que, a meu ver, e tão, assim, relegado, né? Como você falou, já foi tanto... Mas, por exemplo, quando a mulher tem um mioma, que você já falou, quando já está no físico, né? Uhum. Assim, o que é que gera isso no feminino da mulher, por exemplo? Você tem essa informação, assim, no psicológico? O que é Então, que pode... Como você falou que tem um ponto de energia, né? o que a gente vê assim na prática, né, é muito assim o abalo da autoestima, abalo da própria confiança com o corpo, né? Porque todos esses aglomerados de célula, né, tá muito ligado às nossas hábitos de alimentação, principamente, com todos os industrializados, né, presentes hoje. Então, a Aham, gente perdeu toda essa sabedoria de como alimentar corretamente, sim. né? Então, o que eu vejo, assim, inicialmente é um impacto da autoestima e da relação com o corpo mesmo. Porque imagina, né, você ter essa má notícia, né, de Claro. que uma
própria parte sua tá ali crescendo de uma forma desgovernada, entende? E uma parte tão importante, né? É. Isso como você comentou, que tem energias ali que contribuem com a criatividade, com a energia de fazer, de projetar coisas, não é Sim, isso? energia sexual, né? Porque tá tudo ali, Tudo né? ali Energia junto. kundalínica, kundalínica, que é a nossa energia sexual, É. que tá ali na parte da pelvis, né? Uhum. Do chakra sexual. Então, afeta muito mesmo a criatividade, até a potência, assim, de fazer as coisas no dia a dia, Uhum. né? Eu vejo muito, assim, isso acontecer. Mulheres com esse tipo de distúrbio, assim, desse desequilíbrio pontual, tem uma dificuldade na própria criatividade, na autoestima. Uhum. E é interessante, né, você falando assim, dos ancestrais, né, dessa sabedoria milenar, falava-se muito em banhos de assento, antigamente. Eu lembro minha avó, né, que falava sobre isso. Minha avó era parteira, ela né, tinha isso antigamente, né? Então, ela falava dessa coisa dos banhos e tudo, mas era assim, não era divulgado porque não tinha comunicação como tem hoje, obviamente, né? Mas isso foi já esquecido há muito tempo, né? Pela medicina tradicional, as coisas são totalmente diferentes, né? Sim. E você faz alguma, assim, recomendação nesse estilo, lembrando as vovós, vamos falar assim? Sim, faço. É. Inclusive, assim, eu fiz, como eu estava falando para você, da pós-graduação que eu fiz, né, de especialização em ginecologia natural aqui no Brasil. Aham. Das missões, né, das nossas professoras, as terapeutas que estão lá, é resgatar esses saberes ancestrais com a medicina atual. Então, por exemplo, realmente, a gente sim, dependendo do caso, não só para tratar algo físico, mas alguma coisa emocional ou até Sim. energética, né? Depende muito. Tem várias ferramentas de autocuidado. Uma delas é o banho de assento. Sim, já existe há muito tempo, lá da África, isso vem existindo, né? E no Brasil, os índios usavam muito, né? Os curandeiros, e a Sim. gente usa, assim. E então, juntando, assim, com as plantas, que a ciência já sabe que ajuda, né? Que é É um complemento, né? isso, sim. Mas a gente não descarta a sabedoria ancestral, a sabedoria indígena, né? Claro. Porque às vezes a ciência ela não caminha conforme a gente gostaria para né, estudar uma planta X, por exemplo, que a gente sabe no Brasil já há décadas que é muito bom para banho de assento, para todo esse tratamento da pelve, né? Então a gente sim utiliza vários tipos de práticas já da sabedoria antiga, ancestral, como banho de assento, vaporização do útero, escalda-pés, tinturas, garrafada, tudo isso, né? Que vem muito do Brasil. É verdade. Aqui Vem muito dos índias brasileiras, né? Então, eu acho sensacional isso, embora, né, na modernidade, assim, muitos estranham, né, esse tipo de medicina, vamos dizer, natural, né? Sim. Então, realmente é interessante divulgar mais mesmo e falar, porque é uma forma, como a gente sabe, é natural, ela não agride nada, né, mais ali. Assim, ela cura aquilo, ou cuida, tem um cuidado ali como pontual, vamos falar assim, mas aquilo gera né, essa coisa da tranquilidade, né, da conexão também com a emoção mais leve, o sentir mais leve, né? Sim, exatamente. Porque eu vejo assim, se a gente entende que nosso corpo está cuidado, que ele está limpo, vamos falar assim, né, de energias densas, naturalmente a gente se sente mais leve mesmo, né? Sim, a gente foca muito na recuperação da saúde, fazer um trabalho preventivo, né? Então, todas essas práticas de autocuidado é para você ter saúde, para você ter a sua imunidade alta, né? Esse uso da fitoterapia e das ervas. Sim. E para ter todo o contato também com a parte energética, né? Das ervas, espiritual, enfim. Então, a gente sempre foca, assim, dar ferramentas de autocuidado, que são várias dentro da ginecologia natural, das práticas para a mulher, que ela vai usar no dia a dia para ela se cuidar e ter autonomia. A gente quer resgatar isso, a sabedoria ancestral, né? O que para a mulher ela ter mais liberdade mesmo, mais autoconfiança, independência de saber se cuidar
do seu próprio corpo, Uhum. né? E precisar realmente correr para alopatia quando for necessário. Claro. Quando tiver algo já no físico, algo É. que a medicina tradicional precisa cuidar. Uhum. Mas não que isso se torne algo do dia a dia dela, né? Do dia a dia, um trabalho de prevenção, de recuperação da saúde. Uhum. Assim, você, né, que estudou e tal, tá dentro dessa área, a partir de qual idade você acha, né? Por exemplo, eu tenho netas, eu tenho uma neta, né? Vamos torcer para ter mais, enfim. A partir de qual idade você entende que já deve ser começado a tratar esses temas, esse cuidado na observação, né, do corpinho, a partir de qual idade? Olha, eu acho que assim, desde o nascimento, sabe? Essas medicinas ancestrais já vem dando banho de ervas, de folhas, nos bebês já, desde o início mesmo. Vem fortalecendo esse ser com essas práticas naturais, especialmente a fitoterapia, né? Sim, tá bem. Então, eu acho assim, desde muito, muito criança, a gente já pode fazer práticas mais sutis de autocuidado. Por exemplo, um banho de ervas, de folhas, né? Uhum. Com responsabilidade, claro. Mas é muito importante também ter esse trabalho de educação e conscientização da menstruação, dos processos de sexualidade, da mudança hormonal, desde sempre, né? De ter isso em casa. E assim, isso, né, esses autocuidados não, é desde o nascimento e até a fase reprodutiva inteira, que é desde antes da menstruação, que é a menarca dela, a primeira menstruação, né, o ciclo reprodutivo inteiro, que vai uma vida adulta, de uma mulher adulta, até a fase da menopausa. Então, na verdade, acho que sempre. É sempre assim. Cuidar desse feminino, que é o autocuidado, que é a conexão com o sentir profundo, que é o que o meu corpo está pedindo nesse momento. E também isso, assim, uma das minhas missões é recuperar não só esse autossentir com o corpo, mas com a conexão com todo o céu, com toda a terra, com as estações, né? É ter, por exemplo, eu tento sempre fazer isso e dar para as minhas interagentes, que é o comer endemicamente. Você nasceu nesse país, então, por exemplo, sempre quando eu coloco uma dietoterapia, um ajuste na dieta dela, se é uma pessoa lá do Egito, eu vou colocar realmente alimentos da estação que ela está vivendo naquele momento. Né? Então, que não saia muito da área de nascimento dela, sabe? Porque isso é um fortalecimento também dos campos sutis. Tá. Entende? E cada país e cada estação tem as suas frutas, as suas, né, daquele momento. Exatamente. Né? Isso sim. é uma coisa que você observa e ajuda sim, a pessoa. Também. Sim. Que é muito importante. No Egito, a gente faz muito isso. Isso está bem forte ainda. Assim, comer conforme as estações. Por exemplo, né, aqui manga no Brasil tem, se bobear, tem o ano inteiro, né? Lá não, lá só tem na época da manga. E você já foi lá, você já sabe, né, como que é a fruta do Egito. Maravilhosa. É muito doce, é muito especial. Então, ainda tem essa cultura preservada. Obviamente que tem todos os locais que você pode acessar as frutas, os alimentos em outras estações, mas ainda existe esse segurar dessa cultura ancestral, de como a humanidade se conectar com os aspectos do céu, das estações. Isso é muito importante para garantir a saúde integral também. Entendeu? É viver de acordo com os movimentos, os trajetos do céu e da terra. Isso é o que eu tento fazer, assim, para as interagentes. É voltar esses conhecimentos e dar essas práticas ao longo dos tratamentos, de pouco em pouco, né? Que caiba a rotina dela. E quando fala, né? Você falou do céu, a gente percebe também que tem, né? A mulher, entre aspas, não é regida, como é que eu digo assim? Guiada pela lua. Também. Né? Pela energia da lua. Então, assim, por exemplo, o que é que afeta a mulher, por exemplo, um ciclo, né, da mulher, uma lua minguante, uma lua cheia, tem alguma coisa relacionada nisso aí também, Melina, ou não? Tem muita literatura sobre, né? Tem uma estudiosa que eu gosto muito, que chama Miranda Gray, que ela
fala muito sobre isso, sobre as energias dentro do ciclo menstrual, de acordo com as estações e com os astros, né? Sim. Mas assim, eu pessoalmente, hoje em dia, eu tento observar de acordo com esse indivíduo específico, Ah, tá. para não entrar dentro de uma caixa. Ah, você falou sobre isso. Mas assim, mas você entende que isso que tem uma relação, assim, independente, né? Assim, eu tô falando no geral. Claro, tem. Tá. Tem. Eu, por exemplo, no meu caso, sempre existe uma relação muito forte com o meu ciclo menstrual e com, por exemplo, a lua que a gente arquetipicamente relaciona, né? O Sim. ciclo menstrual, sim. Sim. Mas isso é mais assim, como se fosse uma ferramenta de autoobservação, não que seja uma regra. Entendi. Né? Porque isso aconteceu, já vi assim, muitos ciclos acontecendo como se fosse uma regra e colocar mais uma vez a mulher numa caixa. A gente quer sair disso. Quer, né, dar a mulher autonomia para ela se observar e ver o ritmo próprio e único dela. Mas sim, como, né, a lua ela afeta sim os nossos hormônios, o ciclo menstrual no geral. Isso sim, eu venho observando de uma forma empírica, mas em autoobservação. Sim. Mas eu já tinha estudado muita coisa sobre isso, existe muita literatura falando, mas eu acho muito importante fazer o autoestudo. Para não colocar em caixas, né? É individual. E ter a liberdade mesmo de se relacionar da forma que se acha correto, que se acha que cabe mais a ela, né? Gente, é tão bacana, né, a gente pensar assim, nessa forma livre, né, nessa forma, dessa liberdade de ser, de estar, não é? Exatamente. Eu acho que seria assim, tão... o mundo, com certeza, seria mais alegre, né, com toda essa criatividade que vem, né, do feminino, tanto do homem quanto da mulher, né, se fosse respeitado. Então, é isso, é uma torcida, né, que a gente fica. Vocês, especialmente, eu imagino, porque estuda para isso. Né? Sim, todas as terapias que eu faço é para esse resgate. Do autoconhecimento é muito importante saber quem se é, assim, né, saber que tipo de energia estão presentes dentro do corpo, qual é a fase da vida que essa pessoa está vivendo. A gente vê muito nos mapas de nascimento, né, que eu faço. Mas de uma forma realmente muito livre. Porque, assim, o que aconteceu também no mundo foi que muito dessas sabedorias foram traduzidas de forma errada, de forma inversa, né? E, então, tem que ter, assim, muita cautela de qual é a fonte que a gente está buscando todas essas sabedorias, né? Esse entendimento. Por isso que eu sempre guio e dou suporte para essa interagente, esse paciente, no caso, né? Desenvolver o seu eu interno, essa sabedoria interna, desenvolver a autopercepção. Aí ela não vai ficar à mercê de nenhuma caixa, de nenhum estereótipo. Quando você fala que foi passado de maneira inversa, você poderia dar um exemplo, assim? Sim, por exemplo, eu estudo assim com pessoas hoje, né? Uma área da antiga China. A Índia e a China, elas tiveram intercâmbio entre culturas. E às vezes existe até uma rixa de quem veio primeiro, quem veio depois, quem sabe mais, mas as duas tiveram muita como que fala? Não, muito intercâmbio, muita informação e conhecimento. A gente sabe porque existem assim estudos em cavernas da China que o sânscrito escrito lá dentro de uma caverna na China. Então, eles tiveram intercâmbio, né? Sim. Então, existe... Hoje, assim, se usa muito, né? Algumas ervas que vêm do Ayurveda para homem, especialmente para homem, uma especialmente para mulher, né? Sim. Que é, no caso, a Shatavari e o Ashwagandha, que são duas ervas. Sim. E essas ervas, na verdade, nos textos originais do Ayurveda, elas, o que falam que hoje é para mulher, né, era para homem. E o que fala que hoje é para homem, era para mulher. Nossa. Entende? Então, isso está sendo passado, né? E, na verdade, é o oposto. Isso dá, assim, problemas no futuro, a longo prazo.
né? Imagino, porque Nos- tem certamente a composição adequada para aquele, né, para aquele Sim. tipo de corpo. Então, esse tipo de coisa, assim, que foi acontecendo ao longo do tempo, assim, até nessas sabedorias antigas, a parte da mulher foi excluída. Se você vê também, você começa a estudar e você vê só nomes de homens que escreveram aqueles textos antigos, né, dos Vedas. É, Mas, na verdade, muitas mulheres foram, assim, extremamente importantes para a escrita daquilo. Mas com toda a política envolvida, isso foi tirado. Então, essa sabedoria hoje está presente oralmente, né? Em famílias específicas que sabem disso. Então, a gente tenta recuperar todos esses conhecimentos da forma correta e com responsabilidade. é um trabalho de formiguinha, né? Porque é muita coisa, isso aí vem de longe, né? Essa troca, essa inversão, né? De valores, de valores, de sim. não realmente colocar a mulher no feminino, né? No caso, essa energia feminina, pelo que ela veio mesmo, né? Foi do cuidado, daquele... porque é isso, é natural, né? Da autoobservação. E é natural que, se eu me observo, eu me cuido mais, eu me dou mais, eu tenho mais chance de fazer algo melhor pelo mundo, né? Pelo meu entorno. Sim, com certeza. E aí a gente vê o mundo, né? Como está, exatamente precisando dessa energia, dessa força, né, Melina? Sim, é urgente, assim, recuperar esse autoconhecimento, esse saber interno, né? Que nas milênios atrás a gente sabia muito como fazer isso, né? A gente era muito conectado com esses movimentos naturais. Então, todo esse resgate do sagrado feminino, né, até da própria ginecologia natural, essas terapias ancestrais, holísticas, integrativas, estão aí para isso, para dar suporte para a pessoa saber como viver de uma forma mais saudável, não só cuidando do corpo físico dela, mas né, das emoções dela, de como lidar com as energias. Então, eu sei que assim leva tempo, né? A gente precisa colocar na nossa rotina. Muitas pessoas também estão buscando coisas muito rápidas. Quer resultado Quer resultado rápido. muito rápido. Não é, né? Assim, imagina você mudar um hábito seu, enraizado, né? É muita força de vontade, limpeza energética, querer mesmo. Então, é uma coisa que precisa ser feita com autocuidado. Daí que vem. O autocuidado é o próprio princípio feminino. Que foi, por isso que, por exemplo, a gente fala princípio feminino, já conecta com a mulher. Mas os dois gêneros têm. Mas o homem, ele foi muito oprimido também de não liberar esse princípio feminino dentro dele, que é o não chorar, né? Não se cuidar. É isso. Isso é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher, sim, não se cuidar do filho, né? Então, isso foi muito renegado por corpo fisiologicamente feminino. Exatamente. Mas a energia, essa força, esse aprendizado está nos dois ali. Então, isso que precisa ser recuperado. É isso aí. Precisa ser cuidado na mulher, recuperado no homem, integrado, né, de alguma forma. A gente tem um mundo melhor. Um mundo mais conectado. Isso. Então, é isso. Nosso papo aqui, eu acho que deu assim, uma geral, né? Nós, como já foi falado, você atende online, então seu Instagram vai estar quando for, né, esse episódio for para o ar. E agora você está aqui em Goiânia, né, comigo aqui, e naturalmente você está atendendo, mas como foi falado, está atendendo aqui, né, em Goiânia, mas quando talvez isso aqui chegar lá no ar, lá na apresentação, você poderá estar no Egito. Sim. Mas as pessoas, certamente, quem entendeu que é bom, né, que é possível se recuperar, é possível se construir, né, e se resgatar esse autocuidado, vai te procurar, eu tenho certeza, porque assim, tudo que você falou faz muita razão, tudo que você explicou, eu acho que ficou claro, né, assim, e quem tiver mais pergunta vai te encontrar lá, no seu Instagram, e vai ser assim, eu fico muito na torcida mesmo. Porque, como eu falei, né, uma jovem que já pensa nisso, que isso vai para o futuro, né, para os netos, bisnetos, esses jovens que estão por aí, para ter esse conhecimento que é novo, mas é muito antigo. Sim, né? Exatamente. Resgatar. Tá voltando, Tá voltando. Né? Mas ele sempre existiu. Sempre existiu. Sempre foi cuidado. Então, a gente quer continuar que
que ele cresça e crie raiz, né? Que ele nunca deveria ter ido embora. É. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui pessoalmente com Ai, eu você. também, Muito bom. adorei. Tão bom É, falar. É diferente, né? Tinha uma TV aqui, com você sim. lá, agora você aqui pertinho de mim, a gente pode pegar na mão. Ai, que delícia. E agradecer. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada a você, querida. Até sempre, até juntos. Estamos né? juntos. Por aí, Isso. nos caminhos da vida. Isso aí, obrigada. Beijo. Beijo.